3, 2, 1. Você tá sem som? Eu já pus no mundo. Seus 8 celulares. Mas isso também faz parte do meu processo de reeducação social. Eu tenho um telefone corporativo, eu tenho um telefone pessoal. Eu separo as coisas. E esse é um processo que eu me dei, né? Eu falo que no final de semana você vai me ver sempre de chapéu, às vezes de botina, né? Porque aí eu mudo a persona. Eu chego na editora, eu desço do carro, eu ponho o crachá. E assim, meu mindset, né? Agora tem novo, né? Agora, meu estado de espírito tô focado aqui. E imediatamente eu saio da editora, tiro o crachá e ponho na bolsa. Então eu viro a chave mental para poder lidar com as coisas. Faz muito tempo? Já faz uns. Na Planeta eu comecei com isso. Né? Na Planeta eu comecei com isso. Eu já estava bem enfiado no mundo da viola também, né? Então eu falei, não, tem que separar as coisas porque senão a gente surta. Tá bom pra abrir. Publish News Entrevista. O violeiro Gerson Ramos, quer dizer, o gerente comercial, diretor comercial, mercador de livros. Mercador de livros. Isso é um termo muito bom. Na verdade, houve no Rio de Janeiro uma livraria que usava esse nome, tinha esse nome, Mercador de Livros, acho que nos anos 60. E aqui em São Paulo, em homenagem a essa livraria, eu não vou lembrar o nome deles, mas eram 2 investidores de bolsa, eles montaram uma livraria ali no Itaim Bibi, que chamava Mercador de Livros. E o Mercador de Livros é maravilhoso, né? Porque ele é o vendedor e ele é o comprador, que diferente de outros varejos, quem é comprador de um produto específico do varejo, ele não é vendedor. Essa é uma máxima do varejo. Enquanto que no livro, quem é vendedor é comprador também. Só tá ali, Solta só um pouquinho. Posso ficar abraçado com ela? Pode ficar abraçado com ela. A qualquer momento você pode interromper uma fala e falar assim, não, agora eu vou me expressar pela música. Tá bom. Que a gente está precisando realmente começar tocando para dar uma espairecida. Definitivamente a arte é um dos grandes refúgios da sanidade mental, e acho que saúde mental, sanidade mental é o tema do momento. Porque todos nós, a gente que tem uma visão mais abrangente do mundo, está todo mundo se sentindo bastante incomodado com tudo que está acontecendo. E não tenho a menor dúvida que a arte, né, a música dentro desse contexto, não uma fuga, mas ela abre contato com aquela parte nossa que precisa dessa motivação. Eu falo que eu mantenho lá ainda o blog Vivo de Livro, né, eu vivo de livro, mas sobrevivo na viola, porque é a viola que me dá o momento de mudar a chave, né? Eu viro a chave para poder deixar passar um pouquinho essa tormenta que a gente está vivendo. Você se sente diferente dos seus pares do ramo comercial, eu digo? Porque assim, existe um jeito de ser meio comum, pelo menos profissionalmente, né? As pessoas que no meio do negócio, das vendas e tal. Você sempre tem uma puxada mais humanista. Faz questão de colocar, mesmo quando fala de temas, dinheiro, de vendas. Sim. Eu sou um autodidata, né? Eu me formei no balcão de uma livraria. Eu já tinha tentado entrar para trabalhar em livraria aos 15, 16 anos de idade e eu não tinha conseguido. Eu só consegui
entrar numa livraria, na saudosa Brasiliense da Barão de Tapetininga, depois que eu completei 18 anos, e fiquei livre do Exército Militar. A moçada de hoje em dia não sabe o pesadelo que era para o jovem que tinha 17 anos e precisava trabalhar, o que era você estar às vésperas de pegar o serviço militar. Então, quando eu consegui me livrar do serviço militar, aí sim eu consegui entrar e trabalhar na livraria Brasiliense. E quando eu cheguei numa livraria, eu descobri meu mundo, né? Aquilo ali era meu mundo, aquilo ali era a minha existência. Se olhar assim para a loja, aquelas prateleiras, aqueles corredores de prateleira, livro, autor chegando, e eu comecei a trabalhar numa livraria em 1982, no ano do processo de redemocratização, das primeiras eleições gerais para governador, ainda não para presidente. O ano da direta já, né? Das diretas já. A livraria Brasiliense, onde eu trabalhava, era protagonista na campanha. O seu Caio Graco, que inventou a história dos bus amarelo pelas diretas. O uniforme da livraria era amarelo, por isso. Era feio, mas era bonito. O bom é que você entrava na livraria e enxergava o funcionário de longe, né? Essa é uma tática boa, viu, pessoal, que precisa fazer os funcionários serem identificados. Pode botar aquele amarelão ovo, que você vai ver o funcionário de longe. Vai ver ele indo embora depois de 3 meses. Não aguenta mais usar amarelo. E como eu comecei muito cedo em livraria e me dediquei, eu abandonei a escola. O que eu queria era ficar ali na livraria, né? E também eu queria de noite tocar. Eu não tocava viola na época, mas eu também já tocava. Eu falo que eu levo a música a vida de músico e livreiro em paralelo desde 18 anos de idade. E a minha formação foi dentro do balcão da livraria, usando tudo que eu tinha a meu dispor, que eram os livros. E construindo a minha personalidade em função de todas as vivências daquilo que ia acontecendo. E, de fato, você ter convivido aquele momento na história do país faz diferença. E eu sempre fui o que eu sou um iconoclasta e um organoclasta, né? As estruturas, o profissional tem que ser muito competente para me convencer, né? Não é porque ele tem um cargo, não é porque ele tem uma função, não é porque ele tem um status que ele me leva no bico. Ele tem que realmente ter um argumento muito, muito sólido, tem que ser capaz de me convencer pela qualidade das suas observações. Então eu vejo sempre essa corrente, e hoje em dia a gente vive um momento de hegemonia de um discurso administrativo, comercial, falso, né? Com a maior parte das coisas, as verdades sendo jogadas no ar como se fosse a coisa mais... as 10 leis das tábuas das leis de Deus, e não são assim, né? Então acho que com isso eu construí inclusive um caminho meio diferentão, né, na história, e eu gosto de valorizar a minha individualidade nesse aspecto, a individualidade de ser capaz de encontrar caminhos alternativos, mas para trabalhar sempre em equipe. Para mim, trabalhar em equipe é fundamental. E você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Você sabe que eu evito dizer de fazer coisas ao mesmo tempo. Eu faço várias coisas, cada uma a seu tempo, né? Porque para mim, esse é um problema que a nossa geração, nesse momento a gente vive, de querer ser multitask, né? Ninguém é multitarefa. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez, bem feitinha, concentrada, mas nada, com um pouquinho de planejamento, você pode de manhã fazer uma coisa, de tarde fazer outra, de noite fazer outra, de sábado e domingo fazer uma coisa. Eu sou diretor comercial da Editora Planeta desde dezembro de 2013, e lá a gente também construiu uma operação com toda essa coisa fora da caixa, né? A gente construiu um monte de soluções fora da caixa, considerando que a gente tinha à mão, né, toda a área, né, o editorial, administrativo, comercial, usando o que a gente tinha na mão e buscando as alternativas para construir um reposicionamento, infelizmente, bem sucedido da presença da Planeta no Brasil. Para essa gestão do Vitor Tavares, eu fui convidado, aceitei participar da diretoria da CBL, e tenho aí nos finais de semana uma atuação junto ao pessoal da Associação Saravaquê, que cuida dos eventos lá da aldeia de Carapicuíba, apoiando a manifestação popular, a cultura popular, especialmente a cultura caipira. Isso é uma bandeira que eu levantei, e eu digo que é uma coisa que todos nós temos, que a gente tem uma vida corporativa muito puxada, né, muito tensa, que tem muita tarefa, muita atividade, precisa ter uma atividade outra que te dê esse respiro, né? Porque fala assim, você está trabalhando. Não, eu estou trabalhando nisso, mas isso me ajuda a mudar a cabeça para um outro vira-chave. Você de livreiro, assim, já teve gente que sentou aqui contando que começou no mercado editorial como vendedor de livraria.
mas que tomou outras. Então já teve editor que sentou aqui, enfim, você, de vendedor de livraria, tomou um rumo. Você podia ter ido para o ramo editorial, você foi para vendas. Como é que foi essa... E que encruzilhadas você lembra que passou, assim, que poderia ter ido, bifurcações, vamos dizer, né? Poderia ter ido por um caminho e foi para outro. Bom, o mercado ele sempre passa por transformações bastante contundentes, talvez até com menos velocidade que a gente gostaria, mas eu trabalho com livro há 37 anos e vi muita coisa acontecer nesses 37 anos. Como eu sempre fui voluntarioso no sentido de buscar trabalhar e trabalhar com a equipe, buscando apoiar as pessoas que trabalham comigo para que as coisas acontecessem, tivesse uma boa solução, eu acabei estando no olho do furacão muitas vezes. Acho que o que me ajudou, se tivesse que fazer um ponto de mudança, é quando a tecnologia começou a se inserir na gestão das empresas, e eu não tinha o menor conhecimento, não tinha a menor vocação para isso, eu nunca gostei de exatas, e eu me envolvi, falei, não, se é para fazer a organização de um processo de compras, numa central de compras, eu tenho que mergulhar e atender e aprender, e fui me envolver com tecnologia, e isso me ajudou a abrir minha mente, e eu sou hoje um fiel devoto do Excel, né? Eu falo que o melhor amigo do homem não é o cachorro, o melhor amigo do homem é o Excel, que especialmente no nosso mercado, que a gente não tem tantos softwares parrudos de ERPs para solucionar as coisas, a gente resolve muita coisa no Excel. Eu falo que o SAP do mercado editorial é o sistema avançado de planilhas. Então a planilha nos ajudou e me ajudou a ter uma visão mais objetiva. E lidar com a tecnologia, lidar com as modernas ferramentas, não aceitando que as coisas tenham que ser tão ultrapassadas, que a tecnologia sempre tem uma novidade, sempre tem uma ferramenta nova que vai ajudar o nosso negócio a funcionar melhor. Então foi isso, você foi indo atrás de soluções. Sim. E a solução passa para vender mais livros, assim, você via a necessidade de dar certo o livro como negócio, é isso? Você sabe que a gente vive vários mitos, né? Eu, quando fui trabalhar numa livraria, eu tinha essa coisa, o brasileiro não lê, não gosta de ler. Aí você começa a trabalhar numa livraria, você chega antes da livraria abrir e 9 horas da manhã, a hora que você abre a livraria, tem lá 20 pessoas querendo entrar na livraria. E não são 20 pessoas que com lista de escola, não, era pessoal que queria comprar. E você começa a ver que existe demanda para livros, existe gente que quer comprar, existe gente interessada, que é habituê, que vai na livraria 1, 2, 3 vezes por semana. Então existe esse público. Então a gente tem que fazer com que as coisas sejam melhores, né? As pessoas têm que estar mais bem assistidas. O consumidor de livro, o leitor, ele tem que ter um serviço melhor. E o serviço melhor passa por gente, passa por instalações e, evidentemente, passa por organização de serviços, de processos, principalmente. Eu acho que é o nosso maior defeito no mercado editorial, é a falta de processos. Qual é a livraria mais legal que você já esteve ou imaginou? A livraria perfeita existe? Eu acho que existe a livraria perfeita para cada um, né? Porque ela atende uma necessidade. Tem gente que não gosta de ser abordado, tem gente que adora ir numa livraria para conversar, tem gente que quer entrar numa livraria e ver as coisas logo de frente. Eu não sei, eu acho que a livraria ideal a gente constrói. Por isso que eu acho que é importante, esse momento que está acontecendo agora, com os problemas das grandes redes, as livrarias médias e pequenas estão vivendo uma oportunidade muito grande. Eu consigo ver isso nos meus resultados na Editora Planeta, que a gente vê as livrarias médias e pequenas crescendo consistentemente. E aí com certeza tem a capacidade que essas livrarias têm de se adequar para o seu público ali, regional, né? Aquela coisa bem próxima. A livraria que eu sempre amei, sempre vou amar, eu sonho, toda semana eu sonho, é a Livraria Brasiliense da Barão de Itapetininga, que está no meu coração. Muitas vezes eu estou sonhando com um problema na empresa para resolver, eu sonho que eu estou resolvendo isso na Livraria Brasiliense da Barão de Itapetininga, do jeito que ela era. Assim. Tenta me contar. Ela era feia, rapaz, porque assim, o próprio Caio Graco dizia que parecia uma churrascaria, porque ela tinha tudo assim, as prateleiras, e atrás tudo fechado, forramento de tábuas antigas, parecia realmente uma churrascaria. Mas o ambiente que ela foi construído desde os anos 70 e até chegar ali nos anos
início dos anos 80, no processo de redemocratização no Brasil, ela tinha uma aura toda incrível. E era uma loja dividida em departamentos, e cada departamento tinha um vendedor especialista. Então você tinha na área de literatura 2 grandes vendedores, na área de ciências sociais um vendedor especial, na área de administração, contabilidade, tinha um cara que conhecia muito. Posso começar a falar os nomes aqui, não vou nem falar porque vou acabar esquecendo. Você estava onde? Eu trabalhava de auxiliar de escritório. Eu fazia carnê, fazia crediário. Então as pessoas iam comprar livro a crediário, subia com aquela pilha de etiquetinha, eu somava, datilografava os carnê e a pessoa tinha que vir pagar na livraria. Olha que coisa interessante. E o crediário de livro era pago direitinho? Eram bons pagadores os compradores de livro a prazo? Era pequena, a inadimplência era pequena. E isso na época que um cliente novo, a gente fazia consulta no Serasa, levando fichinha para pesquisar lá na Associação Comercial. Nossa, bom, é século passado, né? Estamos falando de 82, 83, as facilidades que a gente tem hoje. Mas eram, sim, o nível de inadimplência desse pessoal, e eram clientes recorrentes, né? Isso era muito interessante. Isso, para mim, que vinha de fora, 18 anos, achava que ninguém gostava de ler e chega e vê aquela quantidade de gente, aquela quantidade de livro, né? Comprando livro era... A sua casa tinha muito livro ou não? Na infância, não. Tinha os livros que meus irmãos traziam, que ganhavam da escola, tinham que comprar para a escola. Tanto que a maior parte dos livros que eu li desde a época que eu me alfabetizei até começar a trabalhar em livraria, eu li mais de 3 vezes cada um. Se não tinha livro, você lia o que você tinha. Olha, Cazuza, do Viriato Correia, ninguém lembra disso, nem sei se tem isso ainda. Eu li pelo menos umas 10 vezes. O Apelo da Selva, eu não sei quantas vezes eu li, né? Para mim é um livro extremamente importante. Então, essas coisas... aí quando eu cheguei numa livraria e tinha tudo aquilo à minha disposição, imagina, eu estava no céu. Como é que era a sua casa, Gerson? Você nasceu aqui em São Paulo? Eu sou de São Paulo. Meus pais, aí começa a encontrar aqui a história com a viola, né? Meus pais são do interior de São Paulo, são caipiras do interior de São Paulo, que vieram para São Paulo no grande êxodo rural dos caipiras nos anos 50, né? Meu pai já não era da roça, ele era técnico de TV e rádio, e minha mãe era costureira. E nós somos uma família grande, bem família de caipira, né? São 8 filhos. E a gente morava num sobrado que estava sempre sendo construído, né? Meu pai estava sempre construindo mais um pedacinho. Em que bairro? Isso no Jardim da Saúde, ali na região do Ipiranga. Então, a gente tinha livro sim, mas não tinha muitos. Eu dava uma parteleira dessa aí já cabia tudo. Como é que é uma casa caipira na capital? Por mais incrível que pareça, isso é a coisa mais comum, né? A quantidade de pessoas de origem do interior de São Paulo, na periferia de São Paulo, é muito grande. O paulistano é composto muito desse caipira que veio do interior de São Paulo para estar aqui. Essa herança caipira não era muito clara na minha família, apesar do meu pai ter essa origem, ele tentou se afastar dessas coisas, tanto que a maior parte das manifestações culturais caipiras, como Folia de Reis e outras coisas, eu vim conhecer agora, depois de velho. Meu pai, quando era muito, muito novo, ele ouvia as modinhas dele, mas quando já na minha maturidade eu já não tinha mais isso. Tínhamos um primo que veio morar em casa uma época, que tocava viola, mas isso eu era muito pequeno. Então essas coisas foram ficando na memória inconsciente, né? A moda de viola ficou inconsciente. Quando eu falei do livro Apelo da Selva, eu falo que me lembra muito o som da viola no fundo lá do meu ouvido, soava como aquele apelo da selva, o chamado do uivo, do lobo no meio da selva, chamando. Quando eu vi uma viola tocar, rapaz, que negócio bonito, um dia eu vou aprender a tocar esse negócio, E aí que veio essa pegada. Vou fazer a Porta do Mundo. O som da viola bateu no meu peito.
mais divinas do mundo, que vem um segundo a sorte o ar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Só um trechinho. Fala dessa afinação diferente que tem a viola. Como eu estava comentando, a viola tem aí várias afinações, e isso é um dos temas mais recorrentes na conversa sobre viola. Eu uso a viola afinada em cebolão em ré, que é mais confortável para minha voz. É muito comum o pessoal afinar a viola em cebolão em mi, que ela fica mais aguda e dá um timbre bem mais impactante. A afinação cebolão tem várias versões do nome. Uma porque ela tem camadas de sonoridade, como tem a cebola, ou então a mais romântica, que a sonoridade dela é tão bonita, né? Que faz as pessoas chorar, faz as mulheres chorar. Então, talvez venha daí uma das definições de por que chama cebolão. Mas é muita afinação. A viola é um instrumento de 800 anos. Então, tem muita história. Nossa, 800 anos, então ela é tão brasileira, mas não é brasileira. Então, esse formato que a gente está vendo aqui é a viola brasileira, né? Porque a viola veio de Portugal. Ela, se for pesquisar, ela tem influência de instrumentos árabes, né? Porque os instrumentos de cordas vieram dali. E ela tinha o que ela chamava de viola meia régua, né? Meia régua, ela vinha só até o corpo, que ela não avançava para dentro, e ela era menorzinha. Essa era a violinha, que hoje o pessoal chama de viola sorocabinha, né? Essa era a violinha que veio com os jesuítas, veio com os tropeiros, veio com os bandeirantes. E aí ela foi se adaptando e pegou esse formato, quase que é o formato do violão hoje, né? Você vê que ela tem, se olhar, quem não conhece não sabe distinguir se é um violão, só a hora que vê as cordas duplas e os 5 pares com 10 cordas de viola. E o mais importante delas é que são as fitinhas. A fitinha é uma tradição. Aqui no caso eu estou usando as fitas azul e branca em referência à aldeia jesuítica lá de Carapicuíba, onde o grupo Sarabaqui se apresenta e da onde veio, que são as cores das casinhas de alvenaria que foram construídas pelos jesuítas, todo aquele azul colonial e as casinhas brancas, né? Aquela parte azul, as madeiras pintadas de azul colonial. Essa aqui é uma referência para a festa de Santa Cruz, que é uma festa de mais de 300 anos, que existe no estado de São Paulo, é possivelmente a festa mais tradicional, mais antiga de São Paulo, e que acontece na aldeia de Carapicuíba, que ela é como foi criada pelos jesuítas em 1580. A cultura caipira, a viola, as festas santas, tem qual a tua ligação com a religião? Jesuítas, enfim. Então, eu tenho lido muita coisa sobre os jesuítas justamente para contextualizar a história. Eu não tenho uma relação com a religião no que diz respeito hoje ao meu entendimento de religião. Apesar de ter crescido, eu toquei flauta na igreja, eu cresci dentro da igreja, tenho todo esse vocabulário, esse entendimento, mas eu não me considero uma pessoa religiosa. Mas me emociono profundamente quando eu vejo uma Folia de Reis. É uma das coisas, se você já assistiu, já acompanhou uma Folia de Reis, é uma coisa impressionante, gente, é muito bonito. É a emoção que toma conta, o fervor, a fé das pessoas, é uma coisa bonita demais. Evidentemente, tudo na cultura caipira ela foi construída na sua relação com a religiosidade. E o mais interessante é que o caipira ele tem essa coisa gaiata, essa coisa galhofa, né? Que é sagrado e é profano ao mesmo tempo. Né? Então ele está ali rezando, cantando um cântico sagrado e está tomando uma pinga, está fazendo uma piada maliciosa, está brincando, essa coisa que é muito misturada. Essa é uma parte que define muito um pouco do nosso entendimento de sociedade, nosso entendimento de cultura e sociedade. Você tem fé em quê? Ou bota fé em quê, né? Eu boto fé no ser humano. Eu acredito no ser humano, acredito nas pessoas. Acredito que o ser humano, na sua grande maior parte das pessoas, inclusive, são coisas especiais que pode acontecer, a gente pode fazer sempre a coisa melhorar a partir do ser humano. Pode parecer meio
difícil de compreender isso nesses dias, mas eu acredito nisso. Nisso eu acredito. Então, muitas vezes as pessoas, não, já está sendo ingênuo. Não, a gente constrói. A gente constrói a nossa relação com as pessoas, né? E a gente consegue apoiar que as pessoas se desenvolvam para ir para esse caminho também. Você consegue racionalizar o que está acontecendo? Está aí muito claro, né? Esse momento que o discurso de ódio se estabeleceu é uma coisa construída, né? Uma coisa construída, dividir para conquistar, né? O Brasil vinha num processo de protagonismo político, econômico, cultural muito importante, e isso foi construído para se barrar esse crescimento desse protagonismo, e a maneira de barrar uma sociedade que está se organizando, que está tomando vulto, está tomando poder, é você dividir. Você divide através do ódio, você divide através da mentira, você divide através da briga entre iguais. A gente estava falando da afinação Cebolão. O que te faz chorar de emoção boa, de emoção? A emoção das pessoas, a fé das pessoas, e a simplicidade, né? Eu vou nos eventos de pessoal que vai dançar catira, as festas de folia de reis, o encontro de folia de reis, que coisa mais linda que é. Eles vêm folias, 3, 4 folias diferentes, companhias de folia, e se juntam e cantam, e eles têm aquilo, é muito importante, aquilo é muito forte, isso é muito bonito, isso me emociona profundamente. Saber que a pessoa acredita, que ela está lá, ela está lutando, e o esforço que ela faz, porque a pessoa viaja, não vai por dinheiro, faz por acreditar que aquilo vai fazer melhor, é a devoção aos Santos Reis, é a devoção à Nossa Senhora, essas coisas me emocionam. A fé das pessoas me emociona. Eu acredito na fé das pessoas. Quem te ensinou a tocar? Isso é uma história que, bom, tudo se relaciona com o livro e com a música. Quando eu saí da Super Pedido, em 2011... Você foi um dos que inventaram o Super Pedido. Fui o fundador da Super Pedido. Eu gosto de, às vezes, trocar fundador por inventor. Então, eu não era inventor porque foi um conceito que o Sérgio Milano, da Nobel, ele me convidou para participar. Olha, a gente está pensando num projeto assim, business to business, já tem o nome, Super Pedido. Eu achei tudo maravilhoso e fui. Então, a bem da verdade, eu não sou inventor, mas sou o fundador. Estava ali na hora que a gente meteu a pedra angular na terra. No dia que eu saí da Super Pedido com um contrato de não concorrência, eu ia receber para ficar um ano sem concorrer, falei, quer saber, agora eu vou aprender a tocar viola, né? Tanto esse tempo, eu tinha vontade antes, mas assim, isso é uma outra coisa, eu sou workaholic, tá certo? Eu teria que começar aqueles discursos igual o encontro de alcoólatras anônimos, né? Prazer, meu nome é Gerson Ramos, eu sou workaholic. Eu tenho que me controlar, eu tenho que ter coisas que me tirem da compulsão pelo trabalho, então eu tenho que me dedicar para outras coisas. E quando eu queria sempre começar a tocar, mas tanto um instrumento, né, que eu já tenho aí guardado, que não está dando tempo de tocar, como que eu vou fazer isso agora? Quando eu saí, falei, quer saber? Eu vou agora aprender a tocar viola. No dia seguinte que eu saí, eu fui na Teodoro Sampaio, comprei uma violinha, que não é essa aqui, uma outra, que eu guardo sempre de memória, e comecei a procurar professores ali na minha região. Eu moro em Cotia, já moro mais perto do Verde, já moro mais longe de São Paulo, que eu moro na roça. E acabei começando a fazer aula com um professor pela internet, pelo Skype, que é um grande estudioso da viola, que se alguém, tem muita gente que entende viola, mas o Júnior da Viola é um dos maiores especialistas em viola, em toda a história da viola, a história das afinações, esse conhece tudo. E comecei a fazer com ele pelo Skype. Depois comecei a fazer aula presencial com o Fabiano Baviera, que é um rapaz que veio de Batatais, saiu do interiorzão e veio morar aqui no centro de São Paulo. Comecei a fazer com ele. E aí eu estou tocando por parte, cada lugar que eu vou, cada vez que eu vejo um violeiro, a gente aprende, né? Eu falo que existe 3 categorias de violeiro, né? Você tem o arranhador de viola, você tem o tocador de viola e você tem o violeiro. Eu estou na arranhador, eu espero nessa encarnação chegar no tocador de viola. Violeiro já aí é gente que nasceu dentro da coisa, aí é outro patamar. Caramba, você está falando de uma história que não é tão antiga então, né? Não faz tanto tempo Minha assim. relação com a viola é recente, é de 2011 para cá. Sempre gostei, sempre ouvi, coisa e tal, mas nunca peguei um instrumento para tocar. Foi então de lá para cá que eu comecei a pegar um instrumento. E peguei um instrumento buscando, aí que eu estava dizendo, de uma coisa de busca de entendimento
como ser humano, né? Qual é a minha origem? Porque eu cresci ouvindo rock, cresci ouvindo MPB principalmente, ouvi muito rock, muito jazz, muito blues. Eu falo assim, mas peraí, isso, jazz e blues é bacana, rock, mas não é a história que fez o meu povo. Qual é a história que fez o meu povo? Quem é meu povo? Eu não sou do samba, gosto, mas não cresci ouvindo samba. Poxa, e moda de viola, ela estava na minha infância, no subliminar, mas estava. Eu cresci, a minha proximidade era muito grande com isso. E aí eu fui buscar. E quando você vai buscar, você vai desenterrando, né? Você vai descobrindo, fala, não, eu já ouvi isso, eu já cantava isso. Alguém canta uma música, você fala, eu não conheço, mas quando você vê, você está cantando junto, ela vem naturalmente, que ela está lá é um projeto de arqueologia musical, né? Você vai tirando a poeira de cima da cabeça e vai abrindo para ver toda a beleza da cultura e da música caipira. A gente vai conversar mais sobre isso, mas agora a gente vai ouvir o pessoal da redação que tem informações por aí. Vai. Nos arquivos do Publish News dessa semana, eu decidi não pegar nenhuma nota e vou analisar de novo uma outra lista dos mais vendidos. Decidi pegar a de 2011, exatamente a lista que pega a mesma semana do que a gente está hoje. A gente está gravando esse quadro no dia 26 de agosto de 2019, aí eu peguei a lista do dia 26 de agosto de 2011, só para saber o que estava ali nos mais vendidos. E quem liderava a lista geral dos mais vendidos era o Ágape, o livro do padre Marcelo Rossi, publicado pela Globo Livros. Nessa semana que eu peguei, do dia 26 de agosto, ele estava vendendo 19.117 exemplares. De novo, fazendo uma comparação com a lista atual, de 2019, a média de livros mais vendidos fica entre 6, 7, às vezes 8, quando dá um aumento. Mas enfim, a gente está nessa média. Então 19 mil livros é muita coisa. O segundo livro dessa lista geral era A Vida Sabe o que Faz, livro da Zíbia Gasparetto. Só que diferente do Ágape, esse livro vendeu 3.675 exemplares. Muita diferença, né? Para 12 mil. O terceiro lugar ficou com o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, que é uma série que a lei ainda traz até hoje. Nessa mesma lista, na lista geral, ainda tem o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Aí essa coleção ainda tem o Guia Politicamente Incorreto do futebol, da ciência, do comunismo, das cruzadas, enfim, e são bem atuais até hoje. Ainda em 2011, outra coisa que dá para analisar bem aqui é que essa lista estava cheia de livros, romances que viraram filmes, tipo Água para Elefantes e vários livros do Nicholas Sparks, tipo Querido John, Um Amor para Recordar, Diário de uma Paixão. Ficção, quem liderava era o Padre Fábio de Mello, com Tempo de Esperas. E em segundo lugar estava o livro A Guerra dos Tronos, do George Martin, que eu adoro. E essa lista ainda conta também com outro livro do George Martin, A Fúria dos Reis. Em não ficção, quem liderava é o Politicamente Incorreto da América Latina. Em segundo lugar, o livro Feliz por Nada, da Marta Medeiros. E em terceiro, de novo, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Em autoajuda, quem estava lá era o Ágape. E em infanto-juvenil, o Pequeno Príncipe, que está até hoje na lista dos mais vendidos. E também, em segundo lugar, O Herói Perdido, do Rick Riordan. E em terceiro, O Diário de um Banana. Na verdade, o Rick Riordan e O Diário de um Banana merecem um especial aí, porque O Diário de Banana tinha 4 exemplares nessa lista e o Rick Riordan, com essa coleção do Percy Jackson, tem todos os livros na lista. O Mar de Monstros, O Ladrão de Raios, O Último Olimpiano, Batalha no Labirinto e A Maldição do Titã. Diário de Banana ainda tinha mais um aqui, ou seja, a lista era deles. E em negócios, quem estava liderando era a Saga Brasileira, da Miriam Leitão, um livro publicado pela Record. Em segundo lugar, O Monge e o Executivo, e em terceiro, Os Segredos da Mente Milionária. Engraçado que o Monge e o Executivo e Os Segredos da Mente Milionária estão até hoje na lista dos mais vendidos. Para você ter uma ideia, na semana passada, Os Segredos da Mente Milionária ficou em 7º lugar na lista de negócios. A versão econômica, a edição econômica desse livro ficou em 9º lugar e o Monge Executivo ficou lá na 20ª posição. Quantos você já leu dentro do desafio? 8. 8 livros. 8 completos, né? Tô no 9. Eu devo terminar
Deus quiser, hoje ainda. Um deles foi um audiolivro, já que eu terminei. Foi bem surpreendente. Eu não achei que eu ia gostar muito de audiolivro, porque os que eu tinha escutado antes eu já não tinha gostado, mas esse foi um que eu gostei muito. Aí já tô no segundo audiolivro agora. O resto foi tudo livro físico. Eu tô lendo livro digital também, mas só quando eu tô fora de casa. Aí entra a questão de quando eu tô fora de casa, na verdade não tenho muito tempo pra ler, né? Porque eu tô fazendo coisas fora de casa. Só quando eu tô almoçando aqui no Publish News que eu tenho tempo pra ler. Então eu tô terminando o primeiro digital, mas já com tipo uns 2, 3 na lista. Eu senti que eu desacelerei um pouco, mas eu passei muito tempo fora de casa nessa semana, porque eu tive muitos compromissos na rua e aí eu acabei não tendo tanto tempo pra ler. Mas por enquanto tá indo muito bem o desafio, eu tô gostando muito dos livros. Eu montei um esquema de ler um livro mais pesado, seguido por um mais leve, pra não dar nenhum tipo de cansaço da leitura, né? Então, por exemplo, eu terminei Vox esses dias. E Vox é um livro a lá o Conto da Aya, né? Que é uma história um pouco mais pesada. Então, logo em seguida eu comecei Onde Está Bernadette, que é um livro mais levinho, mais tipo... chick-lit. E eu notei que isso tem me ajudado muito a não cansar do que eu tô lendo. O formato digital poderia oferecer leituras mais compactas, assim, parágrafos menores, histórias mais concisas, por causa dessa característica, ele está na rua, ele está em qualquer lugar? Eu nunca li um livro digital que fosse com histórias mais concisas. Eu, na verdade, pego muito... Por incrível que pareça, eu pego muitos clássicos nos livros digitais, porque acaba saindo mais barato do que comprar o livro físico. E acabo pegando muito livro que não saiu no Brasil ainda. Continuações de livros que eu li o primeiro em português, o resto não saiu no Brasil ainda, então eu acabo lendo eles. Eu não acho que faz uma diferença porque eu tenho pontos muito específicos na história pra parar. Então eu nunca paro, por exemplo, no meio de uma página. Ou se eu paro no meio de uma página porque começa tipo uma parte diferente da história que eu sei que eu posso retomar dali sem atrapalhar a minha leitura. Então eu não acho que isso faz muita diferença. O livro que eu peguei tem capítulos bem longos, o que eu tô lendo agora. E isso me deixa um pouco nervosa, porque eu quero terminar logo os capítulos. E eu não consigo porque eles são muito longos. Porém são tipo 6 capítulos só o livro inteiro. Então é de se esperar que fosse demorar um pouco. Oi, eu tô aqui hoje na Livraria do Comendador, que foi aberta em outubro de 2018, num casarão tombado pelo patrimônio histórico, na Rua Pomprona 145. A livraria funciona no subsolo e no térreo você tem o Zéu Café. Além de tudo, tem um bosque aqui, um mini bosque na frente, muito aconchegante, onde você pode sentar, ler um livro. Aqui o espaço reservado para as crianças na Livraria do Comendador. Uma coisa que eu achei super interessante aqui na Livraria do Comendador é esse espaço aqui na frente, esse mini jardim, mini bosque, onde você pode sentar, ficar à vontade, curtindo. Vocês acham que o livro vai salvar o mundo? Eu acho. Por quê? Por que vai salvar o mundo? Porque é a esperança que a gente tem. Só essa. Conhecimento, não tem outra, né? Não tem outra possibilidade. Se a gente não se aprofunda e fica nessa superficialidade, não existe mundo que se salve. Porque a superfície, sem você se aprofundar e saber o que vai acontecer, o que é Pode real, acontecer, e né? o que realmente é verdade, você... Ah lá, gente. Tá lá. Gente, me senti muito naquelas câmeras de antigamente, se lembra? Vamos lá? Afinar a viola é mais difícil que afinar a vida? Mas mais uma similaridade com a vida em geral, né? A vida a gente está sempre afinando. Né? Você não tem você não afina e vai, né? É a mesma coisa a viola. Vou soltar aqui.
Ei, corta pra fazer direito, tá? Como é bonito estender-se no verão, as cortinas do sertão, nas varandas das manhãs, deixar entrar pedaços de madrugada, sob a coxa azulada, dorme calma o irmã. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa, que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde flores lindas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A Juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio branco, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Só um pedacinho de Cheiro de Relva, que é possivelmente um dos poetas mais fantásticos produzidos da música caipira, que é o Zé Fortuna, música do Zé Fortuna e o Dino Franco, que é uma peça rara, uma letra maravilhosa, que vem desse negócio, a vida do campo, né? A gente precisa tirar um pouquinho o pé da cidade e sentir o cheiro de relva. O lugar perfeito para você é uma, sei lá, digo uma livraria, que vai ser difícil lá no meio do mato, mas um sítio com uma... Eu li... qual é o nome do livro do Alberto Mangel? A Biblioteca à Noite, acho que é esse, da Companhia das Letras. É uma biblioteca que ele formou na Suíça, um galpão que ele fez, o galpão era medieval, aí fez as estantes lá, um lugar que ele ficava completamente isolado. Uhum. Esse lugar é bom para você? Um lugar assim, no sítio? Eu preciso de gente, eu preciso de companhia, eu preciso de convivência, mas não muita. Mas não muita gente. O tanto de gente necessário para fazer uma boa folia, uma boa festa, uma boa diversão. Hoje eu moro em Cotia, eu moro ali na Granja. Eu poderia ir um pouquinho mais para dentro ali, um pouquinho mais para dentro do mato. A Granja já está grande, Cotia já está uma cidade grande. Eu cresci em São Paulo, eu sou uma pessoa da cidade, mas eu não tenho mais muita paciência para as coisas da cidade. A cidade já me incomoda muito. São Paulo está virando uma cidade inviável, né? Então, você perder o tempo que você perde de locomoção numa cidade como São Paulo não faz parte do processo racional. Então, hoje, para mim, quanto mais distante dos grandes centros urbanos, melhor. Você é um homem que está enfiado no mundo dos negócios. Sim. E tal. Quando a gente fala a palavra desenvolvimento, você enxerga desenvolvimento econômico para equilibrar todo mundo? Ou você enxerga justamente o contrário, que tem muita gente que defende também, que é o decrescimento? Não, isso não pode ser alguma. Eu não sou uma pessoa saudosista, não penso no passado, pelo contrário, eu penso para o futuro. E acho que ter uma vida mais natural, mais saudável é futuro, não é passado. Não é olhar para trás. Você vê os grandes centros urbanos na Europa, eles têm uma possibilidade de se construir qualidade de vida muito diferente do que a gente vivencia nas grandes metrópoles brasileiras, porque ela não tem um planejamento, né? Você levar 1h30 para se locomover de um ponto a outro em São Paulo com uma distância menor de 10 km não pertence ao estado racional da humanidade. Isso não faz sentido. Porque é um processo de desorganização muito grande. Eu acredito no desenvolvimento, acredito que o progresso ele pode e deve ser maior, melhor e mais distribuído, mas sem abrir mão do direito à vida privada das pessoas. Ao direito de você ter sua individualidade, você ter
a sua convivência em família e tempo dedicado para si mesmo, para as coisas que fazem a sua individualidade, seja ela qual for a sua manifestação cultural, qual for o seu entendimento de prazer, de vida. Nós temos que construir uma sociedade que dê esse direito para as pessoas. A gente está construindo uma geração de autômatos. Eu me preocupo muito quando eu vejo a juventude, a galera nessa coisa do empreendedorismo, esse discurso de empreendedorismo de palco, que fala que as pessoas não se realizaram ainda porque não se dedicaram bastante. Eu sou um empreendedor. Eu paguei o preço de ser empreendedor. Eu sei quanto eu paguei, quase inclusive com a minha vida particular. Então, pessoal, não é por aí não, viu? Então, aí dá vontade de cantar um samba-canção do Lupicínio Rodrigues, que é: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Aí precisaria ir para esse negócio, porque a vida não é trabalho. O trabalho faz parte da vida, mas a vida não é trabalho. A vida é convivência, a vida é família, a vida é prazer, a vida é arte, a vida é gostar de comida, sabe, comer, encontrar as pessoas e fazer uma refeição. Eu ouvi a Helenice, que é presidente da Associação Sarabaqui, ela usa muito o termo comensalidade, que é a arte de receber para comer, para sentir prazer no que come, se divertir, essa coisa de ficar controlando as graminhas, a quantidade de ervilha que você come. Isso não é do ser humano, isso não pertence às categorias humanas de viver. Gerson, talvez na entrelinha aí tenha algo, eu vou fazer o convite para você falar, mas você fala o que puder falar. Qual foi assim, um perrengue grande que você tenha vencido e vivenciado? Talvez tenha a ver com isso, do trabalho, dessa relação misturada? A gente que depende da nossa força de trabalho para se estabelecer como um cidadão, todos nós passamos muitos perrengues, vários perrengues. Então eu poderia fazer vários recortes em vários momentos da vida. Mas, mais precisamente, eu acho que o momento em que eu tive um mergulho mais profundo nessa coisa de desenvolver, de construir um negócio e de ter chegado muito perto de desenvolver um projeto que não só era como um empreendimento individual, era algo extremamente importante para o mercado editorial, foi o projeto da Super Pedido, que era praticamente uma revolução, uma transformação no modelo de distribuir mercadorias, distribuir livros no Brasil, e mais do que isso, de se relacionar com as demais pontas do mercado. O processo de distribuição continua sendo o maior gargalo que o mercado brasileiro possui, dado aí o seu aspecto continental, o tamanho que o Brasil tem, e a grande concentração que a gente tem de mercados no sudeste do Brasil. E a gente viveu aí nos últimos 15 anos um processo de ascensão social importante, em especial nos estados do norte e nordeste, que iriam chegar agora no momento de buscar ali o topo da pirâmide, da escala, buscando conhecimento como grande destaque. Então isso é ter impactos extremamente importantes para nós do mercado editorial, e esse projeto foi interrompido, pelo menos nesse momento vamos dizer que está interrompido. E a distribuição teria um papel predominante para fazer com que o livro chegasse em condições, em preços competitivos nesses pontos, nos estados mais distantes do norte e nordeste. Hoje é muito caro. Quando a gente fala com os profissionais de outros países e mostra a dimensão do Brasil, só dizer a quantidade de quilômetros quadrados que a gente tem não é suficiente. Então, às vezes eu pego e mostro um gráfico dizendo, olha, mercadoria para sair daqui de São Paulo e chegar ali no Mato Grosso, não falo nem Amazonas, né? Porque Amazonas é 20, 25 dias. Para chegar ali no Mato Grosso, pode levar 5, 10 dias. 10 dias, tranquilamente. Se a gente vai fazer um evento de um lançamento em Recife, se eu não soltar a mercadoria com 15 dias de antecedência, eu não tenho nenhuma garantia que a mercadoria vai chegar e o autor vai chegar lá e o livro está lá para autografar. Esses são problemas muito delicados que impedem o crescimento do mercado editorial brasileiro. A Super Pedido era uma proposta bastante arrojada, a parte de distribuição, no modelo de distribuição era bastante arrojada, e ver esse projeto ter sido destruído, dizimado, é assim uma parte bastante delicada. Tanto que aí entra o processo da Viola. Quando eu saí da estrutura societária e saí da gestão da empresa, falei, não, deixa eu buscar alguma coisa
para ocupar minha mente, que senão eu vou ficar só remoendo essa história toda, não vai ficar legal. E aí a viola entrou nesse processo. E o que deu errado? A empresa passou por um processo de consultoria que trouxe informações, por isso que eu falo, o mercado... a gente tem que ter muito equilíbrio no mercado editorial para trazer experiências externas, aproveitá-las, utilizá-las bem, mas saber tratar a especificidade do mercado livro, do produto livro. Por isso que eu digo que não é uma verdade quando se diz que quem compra não sabe vender e quem sabe vender não sabe comprar. No livro não, as coisas estão relacionadas. Por isso que eu gosto muito do termo mercador de livros. Porque a gente é um mercador, a gente compra e vende, está sempre olhando uma coisa e outra e fazendo tudo junto. Integrar os conhecimentos, as habilidades do comprador e do vendedor é fundamental para o sucesso do livro no varejo e na distribuição principalmente. E quando tentar implantar uma visão de supermercado, de atacadistas de bens de consumo na distribuidora, isso comprometeu seriamente a evolução do processo. Então, numa dessas tentativas eu pedi para sair, me seguraram e depois me convidaram para sair, porque o nível de discussão estava alto demais e já estava comprometendo a minha saúde também. Então esse sim é um ponto que é importante. E depois eu descobri que a gente tem muitas outras coisas que a gente se dedica. Nesse período que eu saí da Super Pedido, eu me envolvi com algum projeto lindo do livro popular na Biblioteca Nacional, participei do projeto da implantação do Bookscan no Brasil, que foi outra experiência deliciosa. Esse projeto da Planeta, da gente ter feito toda essa transformação, de ter trazido a Planeta para uma posição que ela merece mais, considerando toda a história, o catálogo que a Planeta tem, é um projeto bastante estimulante. Então a gente descobre que os projetos eles existem em função daquilo que a gente se dedica, do que a gente vai buscar. E lógico, sempre buscando alguma coisa para nos dar a serenidade necessária para enfrentar os dias malucos que a gente vive. Você é conselheiro do Instituto para o Livro, é isso? Não, do Observatório do Livro, com o Galeno. É isso. Então tem que o Galeno está agora com um projeto maravilhoso de leitura no cárcere, fantástico. Eu faço parte dessa atual diretoria da Câmara Brasileira do Livro. Tenho um grupo de música folclórica, que é o Sarabaquê, que a gente faz música baseada em cima da viola, buscando músicas do repertório do folclore, justamente para divulgar a história da aldeia. E participo da associação Sarabaquê, que organiza os eventos lá na aldeia de Carapicuíba para resgatar não, tem uma coisa que eu ouvi do Tarcísio Mano Velho, que foi o produtor do que está tendo a Grande Chavantinho, e foi tocar com a gente lá na aldeia. Ele fala: resgatar não, Gerson, a gente tem que preservar, porque quando a gente resgata, alguma coisa já se perdeu. Então a gente tem que pôr toda a nossa energia na preservação. E na preservação não significa, aquilo que eu estava dizendo aqui, não significa pensar no passado, não, mantém aquilo, mantém a sua essência, incorpora algumas coisas novas. É muito interessante que eu falo que a cultura caipira, o pessoal fala assim: a cultura caipira, aquela coisa do cara com a calça rasgada. Não, gente, não é nada disso. A cultura caipira é muito mais que isso. Isso aí é uma caracterização folclórica que o pessoal faz que não tem nada a ver. O caipira ele é extremamente tecnológico, né? Só que ele tem uma relação com a terra, ele tem uma relação com a sua cultura, ele tem uma relação com a família, com a sua identidade religiosa muito mais rica. Isso está preservado, esse elemento da cultura do caipira está preservado. E a amizade, né? Agora mesmo a gente está organizando a festa que vai acontecer em setembro na aldeia, e estou ligando para os violeiros: olha pessoal, queria que vocês fossem lá tocar as coisas e tal. E começo a conversar. E hoje mesmo acordo, mensagem de uma semana abençoada, um bom dia, essa mensagem positiva, né? Eu falei, eu não sendo uma pessoa religiosa, mas eu acho maravilhoso quando alguém me deseja um axé, me deseja uma bênção, eu acho maravilhoso, porque a boa vontade da pessoa está vindo ali, né? Aquela energia está vindo. Quanto mais simples as pessoas, mais a ligação deles com a essência da vida. Eu falo que todo executivo deveria aprender a tocar um instrumento. Todo executivo deveria aprender a tocar um instrumento. Primeiro, porque a gente exercita demais o nosso lado racional o tempo todo, né? Tomando decisões estratégicas. E a música, a arte em geral, faz com que a gente exercite esse lado mais criativo.
E isso contribui para a nossa vida de profissional também. Você desenvolver o lado criativo te ajuda a pensar as coisas de maneira diferente. Acho que isso se conecta com um pouquinho que você me perguntou de ser uma pessoa que diferente, não executivo, que toma as decisões diferentes. Acho que isso é muito ligado à minha convivência com o mundo da música, o mundo da arte, de cinema, de literatura. Eu não sou só um vendedor de livros, eu sou um consumidor também, né? Porque me ajuda a refrescar a minha mente. Quando eu me foco no meu problema que eu tenho do meu dia a dia para trabalhar, eu estou focado nele porque eu relaxei meu cérebro no momento que eu estava fazendo música, estava conversando com os amigos, aquilo realmente desligou a parte racional, e quando eu voltei só para o racional, eu voltei mais com as baterias carregadas. Você podia estar vendendo o livro e a sua missão estava bem cumprida e tal, mas você tem esse ímpeto de fomentar, você quer fomentar. Você acredita que o livro pode chegar para mais gente? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que não existe nada mais transformador da sociedade do que o livro. A internet, evidentemente a educação, e a educação se faz através do livro, evidentemente, mas não existe nada mais transformador do que o livro. Porque é aquele nosso momento solitário no contato com a leitura, selecionando aquilo que nos faz sentido, que aprofunda o entendimento de um tema, ou seja, uma leitura de entretenimento, ou seja, um texto que você busca para aprofundar o conhecimento de alguma coisa. O momento mais transformador do ser humano é o momento que ele está consigo e depois ele leva isso no contato com os seus pares e a sua convivência, o seu círculo de amigos e família. Então, o livro é a grande transformação da sociedade. Então, eu vendo livros, eu acho que eu sou uma pessoa que tem característica de vendedor. Seria um vendedor de outras coisas, mas dificilmente eu teria a mesma garra, a mesma gana de vender outras coisas que eu tenho para vender livro, porque quando estou vendendo um livro, eu tenho plena convicção de que estou ajudando na transformação da sociedade. Eu fiz uma paráfrase no poema do Fernando Pessoa, que é o autorretrato, né, que ele fala assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge até mesmo que a dor que devera sente. Eu digo que o vendedor de livros é um fingidor, finge tão completamente, finge até mesmo que não é vendedor daquilo que deveras vende. Eu entendo que o livro é o transformador da sociedade, é a grande força transformadora da sociedade, e hoje eu tenho plena convicção que é fundamental que as pessoas, e inclusive os profissionais, tenham clara e um entendimento muito objetivo da sua herança cultural, daquilo que nos fez ser o que nós somos, o que nos faz brasileiros, o que nos faz caipira, o que nos faz baiano, o que nos faz gaúcho, o que nos faz nordestino. Nós temos que ter um entendimento muito claro, porque é nessa especificidade de ser brasileiro que a gente constrói os caminhos alternativos e tem aí a possibilidade de fazer essa sociedade melhor. A sociedade brasileira ela é muito melhor do que a gente está transmitindo para o mundo hoje, nesse momento, eu não tenho a menor dúvida. A gente deixou vir à tona, a gente escapou, veio aí uma parte muito triste da nossa sociedade, mas como a gente disse no começo, bastante fomentada por interferência externa, e acho que fazer esse resgate, no caso agora é resgate, porque nós perdemos muita coisa da nossa brasilidade, nesse caso é resgate, mas quem está dentro das manifestações culturais precisa sim preservar, lutar para preservar e resgatar a humanidade, resgatar a civilidade, resgatar a alegria de ser brasileiro para todo mundo. Acho que essa é uma parte importante. Gerson, foi muito legal a sua iniciativa de deixar para o Museu de Tudo a sua viola. A gente está muito feliz com isso. eu vou te dizer que eu vim deixar extremamente especial, que se conecta com o que a gente estava falando aqui. Não é a viola? Importante. Não, essa viola ela continua importante aqui. Olha aqui que eu trouxe. Você consegue enxergar? O que é isso? Essa é a nota fiscal 001 da Super Pedido. Você está brincando? Isso estava guardado comigo quando eu saí. O pessoal separou que eu tinha em Eldorado e ficava lá na área de atendimento da distribuidora. E quando eu saí, depois de um tempo, o pessoal separou e principalmente que estavam vendo os rumos que a empresa estava tomando, falou: não, Gerson, isso aqui é você que tem que guardar porque faz parte da história.
A Superpedido foi um grande sonho, não nosso, mas de todo o mercado, de ter uma estrutura de distribuição naquele momento bastante diferenciada. Felizmente, outras empresas, depois disso, construíram processos evolutivos muito bons, mas a Superpedido foi um respiro, foi um momento quase utópico do nosso mercado. Lá em casa, minha mulher não deixa pendurar na parede. Não fica bem com o não sofá. Não combina, não. Bom, já que você não vai deixar a viola, então eu vou deixa deixar uma mensagem mais na viola aqui. Eu vou rezando minha oração. Se meu café crescer assim bonito, ano que vem eu vou poder comprar aquelas coisas que lá na cidade minha família vive a namorar. Enquanto a enxada vai partindo o mato e o suor escorre do meu rosto, bem baixinho, mas com devoção, eu vou rezando minha oração. Meu Deus, não mande a geada, meu Deus, não mande a geada. Obrigado, Gerson. Eu que agradeço. Puta, maravilha. Bom, essa ficou diferente, né?